Muito bem, voltando então agora aqui com o bloco de encerramento com o Rogério Scher. Rogério, esse é um bloco que a gente conversa muito sobre você, descobrir um pouco mais sobre quem é o Rogério Scher, a pessoa, a figura Rogério Scher. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu queria retomar aqui um tema que o Rodrigo finalizou no bloco anterior, que é com relação a esse movimento de investidores anjos e empreendedores. Você começou a compartilhar conosco aqui uma experiência da fundação de um grupo de anjos, né? Anjos São Paulo. Parênteses, como o Rogério falou, você está falando sobre o Rogério, mas o Rogério não existe o Rogério Pessoa, o Rogério empresário. É o mesmo. Justamente. Se eu tivesse que participar de uma entrevista de emprego, Rogério, sabe o que eu faria? Quando alguém pergunta, qual é o seu sonho profissionalmente falando? Ser uma boa pessoa. E no lado pessoal, ser um bom empresário. Vou falar, o que esse cara conhece o binômio. Fica a dica para você. Vai lá, Rogério, conta um pouco desse negócio dos anjos. Eu fiquei muito interessado no evento que vocês estão organizando aqui, que vai acontecer aqui em Araçatuba, nessa história dos anjos. Eu acho que essa é a revolução silenciosa do empreendedorismo nesse momento. Eu tenho conversado com o pessoal do Sebrae, da Endeavor. Esse é o tema, na minha opinião, maravilhoso e a grande notícia. Então, nós temos pessoas físicas que são empreendedores com ideias muito interessantes, histórias de vida e carreira interessantes, e do outro lado, pessoas com recursos, com ativos financeiros interessados em apostar em novos negócios. Mas não querem eles montar o plano de negócios, empreenderem eles, tirando os negócios do papel. Então, a oportunidade é, numa associação, reunir empreendedores e investidores. O capital anjo, o investidor anjo, é uma experiência que nasceu na Inglaterra há muitas décadas atrás, mas onde ela floresceu foi nos Estados Unidos e, obviamente, que o Vale do Silício, a Califórnia, os negócios de base tecnológica deram uma visibilidade muito grande aos anjos, né? Grandes negócios surgiram das mãos de anjos, como a Apple, como o próprio Facebook, né? E o que eu quero dizer para vocês é que o anjo brasileiro, ele é, primeiro, um perfil de alguém que investe uma média de 200 a 300 mil reais por empresa investida. Muitas vezes, inúmeras vezes, ele não atua na gestão, ele atua como um grande mentor conselheiro, mas ele cobra um cumprimento daquele plano de negócios e ele cobra profissionalismo da empresa. Em geral, o anjo aposta em negócios onde ele já tem algum tipo de conhecimento, porque o anjo não aporta apenas capital. Ele não empresta, ele se torna sócio cotista, mas ele, além do dinheiro, ele também empresta aconselhamento, a sua rede de contatos e a sua visão de negócio. Então, em geral, ele tem alguma atratividade por aquele ramo, ou porque ele trabalhou lá, porque ele estudou aquele tema. E é anjo, a palavra anjo é mal compreendida, não é porque é anjo no sentido de um benfeitor. Ele até pode ser um benfeitor. Não é anjo porque ele é bonzinho. Todo mundo que tem um anjo nas costas sente que ele às vezes é mais um capetinha do que um anjo, porque ele cobra ostensivamente resultado. E a régua ele joga lá em cima, faz parte do papel. Ele é anjo no sentido de anjo da guarda, de estar perto. O investidor anjo, ele não investe aqui em Araçatuba em alguma coisa lá no Acre ou em Porto Alegre. Ele investe em negócios geograficamente perto de si. Por quê? Porque ele está próximo do empreendedor o tempo todo, desafiando-o e orientando esse empreendedor. E por último, o investidor anjo, ele entra para sair. E ele sai na hora da festa do parabéns a você, que tem um brigadeiro gostoso para experimentar, ele sai no melhor da festa, porque é quando ele realiza o ganho dele. Então, é um pouco esse movimento e eu acho isso maravilhoso no momento em que ficar com o dinheiro todo parado no banco, concentrando os teus investimentos, vai ser cada vez menos a melhor opção, né? Então, para quem, vamos dizer assim, vive reclamando de que, nossa, eu tenho uma ideia genial, mas eu não tenho dinheiro, quais são as perguntas que ele tem que colocar no business plan dele, colocar no papel que ele tem que responder para o investidor anjo? Quais seriam? O como, é uma pergunta. Quando... Olha, Rodrigo, muito bom o teu questionamento. Primeiro, o empreendedor tem que saber que a maior aposta que o investidor vai fazer é nele. Então, todo investidor com quem você fala vai dizer para você, eu sei que o plano não vai acontecer conforme previsto. A principal aposta não é no plano, é na pessoa. Então, você por si só tem que ser alguém disposto a falar de você, falar na primeira pessoa, a contar a tua experiência de acertos
e de erros. Dizer qual é o contexto geral da sua vida, o que está acontecendo com você nesse momento, em todos os aspectos da sua vida. Porque a surpresa, ela estraga. A surpresa depois, dizer, puxa, você está passando por um momento assim, assado na sua vida, que está impactando fortemente a sua carreira e você não tinha me dito? Ah, cara, investidor, achei que era uma coisa muito particular da minha vida. Não tem coisa particular da vida que não interfira de um jeito ou de outro no negócio. Então ele tem que ter transparência para falar de si. Segundo, o investidor dificilmente vai apoiar um negócio que não tenha potencial de grande crescimento e lucro. Não adianta mais um negócio de oceano vermelho, um negócio que vai jogar a empresa na luta por custos, por preços, aquele mundo modorrento das empresas de oceano vermelho que se sangram, né? Precisa ser um negócio de oceano azul, ou seja, com grande potencial de inovação, de lucro e de força de tração, ou seja, de crescer aceleradamente. Então, essas são as principais informações que o empreendedor precisa evidenciar para o investidor. Legal, muito bem. Obrigado, Rogério. Foi uma excelente explanação aí. Não, né? é bom porque quem está lá com essas ideias e está pensando já sabe o que tem que, no que tem que focar para ao se participar. Preparar Exato, para se preparar. Ele sabe o que, deixa uma dica aí, só com relação, rapidamente, de falar sobre quem é o Rogério Scher. Que conselho você daria para não é só para Araçatuba, não, mas para as várias cidades, falando micro, localmente, que poderia ajudar os empreendedores a empreender mais, né? Uma ação local como uma empresa júnior, como você... E como que um prefeito poderia falar, poxa, eu gostaria de ter mais empreendedores na minha cidade, o que eu deveria fazer? Tem alguma dica aí? Na minha opinião, não teria melhor caminho senão o de fazer uma ponte ainda maior entre a universidade e as empresas, entre pessoas físicas e academia, entre pessoas físicas investidoras, empreendedoras e academia. O poder público pode sim atuar como um grande articulador desses diferentes atores, né? E usar coisas que já existem. A empresa júnior e a associação de investidores já são coisas que já existem, estão prontas aí para serem usadas e articuladas. O que o poder público pode fazer é criar o ambiente, o container em torno do qual esses atores vão... De repente fazer o chamado. Né? E fazer o chamado, boa. Vamos criar o fórum. Exatamente. Dar o start.